Às vezes, existem circunstâncias que nós precisamos nos posicionarmos. Nem gostaria de fazer esse vídeo. Quem conhece Colônia sabe o quão movimentada é. Carros, motos, bicicletas, pedestres. Enfim, não sabia que eu tinha prédios residenciais privados. Acredito que existem assuntos importantes que precisamos levantar em prol de um mundo melhor. Afinal, vivemos numa democracia que só existe porque no século passado pessoas trabalharam de forma árdua para que a espécie humana hoje tivessem mais liberdade de expressão, mais acesso à arte, à cultura, à história e o conhecimento. Nesse lugar tem uma igreja bonita que disseram que é mais antiga do que a catedral. Fomos num vernissagem. Para quem não sabe, vernissage é um lugar onde tem uma exposição de quadros, de obras de arte. Enfim, aconteceu algo inconveniente. Enquanto estava tentando montar o tripé ao ar livre para gravar algo sobre o autoconhecimento, do nada apareceu alguém dizendo que trabalhava por ali, que não poderia gravar. Isso me fez refletir porque existem pessoas que ajudam e facilitam a vida de outrem e INFLZ também existem indivíduos que só Jesus na causa. Depois, conversando com um nativo para tentar entender melhor a situação, o mesmo comentou que naquela região moram pessoas ricas e que podem ter mentalidade NZTS. No sentido de não querer visitantes por lá. Disse que pessoas ricas fazem o que quer. Quem mora nesse lugar já entenderam qual é o game. Vocês já passaram por isso? O que fariam nesse caso? Deixe nos comentários. Essas conversas são importantes para refletirmos sobre o tipo de sociedade que queremos construir. Em pleno século XXI, é uma situação delicada e particular. Como que indivíduos vão dizer o que podemos ou não fazer em tal lugar, né? A pessoa nativa disse que se tratam... é um local bem calmo, é uma rua muito limpa, e disse que essas pessoas têm uma mentalidade arcaica, NZTS, e até mesmo de exclusão, ou seja, não querem visitantes no local. Alguém já passou por isso? O que vocês fariam nesse caso? Deixa aqui nos comentários. Estou mais calma. Posso falar com vocês sem generalizar. Existem lugares e pessoas que às vezes seria melhor nem ter conhecido, seria melhor ter contornado o caminho. Prefiro acreditar que Deus sabe de todas as coisas e que, enquanto há vida,
a esperança. Quantas e quantas pessoas já lutaram e lutam até hoje contra o racismo? Em pleno século XXI, isso já não era mais para existir, já não era mais para ser pauta. O Martin Luther King Jr. Deixou a frase icônica, imortalizou, dizendo I have a dream. Ele sonhava em viver no mundo onde, entre aspas, as pessoas pudessem ser julgadas pelo caráter e não pelo tom da pele. O Nelson Mandela também fez um excelente trabalho sobre o apartheid. Para quem quiser conhecer mais, é só pesquisar. E aqui no meu perfil eu também fiz um vídeo falando sobre. A jornalista Glória Maria também lutou contra essa situação. Gente, convenhamos, esses europeus, eles são bem tratados no Brasil. Até carro para turista tem. No país deles, eles tratam os imigrantes de uma forma que só Jesus. Quem viaja ou mora fora já sabe do que se trata e já entenderam qual é o game. Gostam de serem bem tratados, mas não tratam bem os imigrantes. Chega a ser paradoxal e controverso ao mesmo tempo. Eles não gostam dos imigrantes, mas eles precisam dos imigrantes e estão desesperados, precisando de mão de obra qualificada, etc. Estive na colônia, nessa parte pública que vocês estão vendo aí pelo vídeo, no interview. Achei, entre aspas, que não poderia filmar com tripé, devido ao teatro que fizeram, né, a palhaçada comportamental. Depois de um tempo, de uma outra vez que estive nesse local, do nada apareceu um cara dizendo que não podia fazer foto, não podia filmar naquela parte que é pública, segundo o mesmo, é uma parte privada, e quando eu fiz o interview com as pessoas nativas, essas pessoas confirmaram que nessa parte é pública. Enfim, vocês já passaram por alguma situação desse tipo? Se fosse com vocês, o que vocês fariam? Deixem nos comentários. O local que é público teve essa situação. Por que não interdita o local, então? No vídeo, a mulher está explicando uma situação que ela presenciou de uma outra mulher bonita, elegante, e que passou pela mesma situação que eu passei. Que os imigrantes tenham a oportunidade de morar no país que carrega no coração. Entendedores entenderam. Brasileiros, se vocês forem para esse lugar, a atividade. Nós não estamos na era primitiva. Estamos no século XXI. Hallo? Hier ist eine private Grund oder was? Nee, es ist öffentlich. Öffentlich? Ja, aber aber so. das ist typisch finde ich, für deutsche Kultur, dass man sich beschwert über andere Menschen und so. Manche Leute sind frustriert. Ich habe hier eben da zwischen den Säulen, hat jemand auch ein Video gemacht von einer Frau, die so Modelgang gemacht hat und so. Ich habe mir gedacht, ist doch super, ist doch voll schön hier, also warum nicht? Aber es gibt Leute, die sind vielleicht neidisch, eifersüchtig und so, ist doch eine schöne Frau und so, ne? Ja. Und sie wollen dann ihren eigenen Frust, wollen sie an anderen rauslassen, weil sie selber nicht damit umgehen können. Aber überhaupt nicht. Ich frage